orgulhosas e de pessoas que não amam a verdadeira Igreja Católica. Amém. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. E hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, o senhor Vitor, que, assim como ele, eu fui amigo do Frei Tiago por um tempo. O Vitor ainda estava aqui no Brasil nesse período, e aí ele foi para a França. Eu tinha pedido para ele esperar um pouco, a gente estudar sobre as questões religiosas, e ele pode falar isso também depois, mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. Mas enfim, eu era amigo do Frei Tiago, e eu comecei a suspeitar do Frei Tiago quando eu vi que ele tinha um caráter de querer caluniar o Monsenhor Dolan, apesar de ser contra-argumentado. E aí eu fui pesquisando a vida dele. Quando eu estava pesquisando a vida dele, eu fui descobrindo essas coisas, fazendo esses vídeos, tentando alertar mais as pessoas. E uma das pessoas que me motivou também, é que eu ficava preocupado todas as noites, assim, era o senhor Vitor, que tinha ido lá para a França, ele fez um noviciado. Vou deixar o senhor Vitor dar um oi aqui para a gente. Pode falar, senhor Vitor. Bom dia. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Meu nome é Vitor Maria e, de fato, eu conheci o Dr. Yuri há cerca de, não sei, 2 anos, 1 ano e meio atrás. Lá no Seminário São José, né? Que a gente estava... Sim, justamente, conheci eu era retiro irmão, vocacional. eu estava no retiro vocacional ainda, antes de ser aceito como irmão no Seminário São José, e eu conheci o Dr. Yuri, a esposa e a sua filha. Uhum. Foi ali que a gente começou a conversar muito, né? Participar dos grupos. Aí teve uma hora que o Vitor resolveu ir pro Carmelo, né? Naquela época o Carmelo ainda estava... A gente não sabia muitas coisas do Frei Tiago, a gente achava que era tudo válido, não tinha estudado nada sobre religião, eu, pelo menos para mim, né? Eu ainda estava começando o vacantismo. O Vitor, ele estava lá no retiro vocacional comigo, lá, me encontrou lá. Estava eu, minha esposa, minha filha. A gente conhecia o Vitor ali, além dos grupos. E aí eu queria perguntar para o senhor Vitor, assim, vamos fazer umas perguntas aqui para ele, como que ele resolveu essa vocação da religião? Então, eu tenho 34 anos, eu fui batizado quando criança, bebê ainda, alguns dias, um mês, mas, infelizmente, eu vivi quase que 29 anos da minha vida como longe de Deus, da verdade, dos mandamentos. Então, eu vivia para o mundo, vivia para aproveitar a vida, digamos assim, igual as pessoas vivem, sem o temor de Deus, e buscava uma felicidade onde não poderia encontrar, uma felicidade completa. E nesse vazio, eu comecei a buscar a existência, né, as causas últimas, né, a finalidade, o que eu fui criado, o que eu estou aqui, o que eu vou. E nesse meditar sobre o inferno, com a graça de Deus e Nossa Senhora, ela conseguiu nessa meditação no inferno, principalmente, essa primeira conversão, assim, digamos assim. E como eu havia passado tanto tempo contra Nosso Senhor Jesus Cristo, né, eu havia resolvido que, então, daquele ponto em diante, eu teria que, na vida, teria que ter uma penitência, total penitência. E aí, quando eu decidi que eu queria, primeiramente, era ser padre, ser religioso, quando eu procurei o seminário aqui da diocese, aqui da região que eu moro, de Lúcio, Minas Gerais. E nesse primeiro momento, eu já buscava uma coisa mais, digamos assim, conservadora. Assim. Então, o seminário já era progressivo. E aí, alegaram que eu não tinha... Eu fiquei fazendo 6 meses de encontros vocacionais, claro. E aí, no final, eles disseram, a sua idade está avançada, sua idade aqui, não vai ter como fazer tudo. Então, assim, eu fiquei 6 meses aqui. As primeiras perguntas que foram feitas para mim foram da minha idade, agora não falar isso. Foi a desculpa que foi dada. E nessa busca, assim, pela verdade, então eu passei pela paróquia comum, assim, entre aspas, aqui da cidade, que eu nasci, era progressista, e eu sempre buscando essa comunhão, entre aspas, de joelho na boca. Aí passei a ser aluno do Paulo Ricardo. Depois conheci a primeira vez que eu fui numa missa tridentina foi com
da administração apostólica, que eles chamam. Do IBP? Não, da administração, Dom Rifan. Dom Rifan. Aqui em Pará de Minas, que ele fez uma missa lá. E aí eu passei a assistir a missa. Aí se cantou, né? Se cantou qualquer pessoa aqui dentro. E ao mesmo tempo ia na paróquia aqui de Bom Espaço, mas aí começou a ter uns conflitos, né? E até que, quando teve essa pandemia aí, esse vírus aí, que criaram, eu comecei a estudar um pouco mais a questão da validade, da licitude, da missa nova. E aí eu passei a ser fiel da fraternidade por um tempo. E a fraternidade colocava muitas questões em relação ao sede vacantismo e tudo também. Aí comecei a assistir também alguns vídeos do Frei Thiago nessa época. E aí eu decidi, num certo período, isso em setembro de 2020, que eu não ia assistir mais a missa nova. Foi quando eu passei a ser fiel da fraternidade. Aí então começou a estudar sobre o papado. E aí, justamente. Aí que foi... E aí, aí chegou, né? Nesse meio tempo eu conheci o Frei Thiago, assim, porque eu assisti alguns vídeos dele, e aí tinha sessões também em relação à resistência. Então eu estava fiel da fraternidade, mas comecei a ver alguns vídeos da resistência, tinha os vídeos do Frei Thiago, e aí eu entrei em contato com o Frei Thiago em setembro, outubro de 2020. E eu fui encontrá-lo, eu entrei em contato por telefone, e ele me sugeriu que eu passasse alguns dias no mosteiro em Camanducaia, mas isso ele não entrou em contato, não entrou não falou a respeito dessa questão do papado, entendeu? Nessa época ele... Eu tinha a posição da resistência e da fraternidade nessa época. Eu não sei se ele já tinha essa posição. Não era certo, a certa altura, no site dele, no canal dele, ele tinha posição não na CUM, nesse período, outubro, setembro de 2020. E aí eu fui encontrar... Ele já era sede vacantista? Eu lembro que ele começou com o Centro Dom Bosco, aí ele não deixava claro. Eu não sei. Claro. Exatamente. Parece que foi nessa época, nesse período, ele não tinha se tornado ainda sede vacantista, ele estava na transição. Não sei ao certo. Sim. Sei que eu chegando lá fui encontrar um superior, que é o superior da Ordem Terceira do Frei Thiago, lá em Campinas. E fiquei até hospedado na casa desse senhor, tem uma da família, como pessoa não tem nada a reclamar, né? Eu fiquei lá. Só que nessa casa que eu estava lá, e no outro dia, ele ia me levar para esse mosteiro, em Camanducaia. Lá, nessa conversa, esse membro da Ordem Terceira, o superior lá, ele começou a falar em relação ao concílio, o concílio Vaticano I. Da infabilidade papal. Uma coisa justamente, né, da questão do sede vacantismo. Mas ele não tinha as coisas claras também, não. Ele não entendia a certa, ele não tinha como ele me explicar a coisa. Eu estava com a cabeça toda formada da resistência. E quando eu ouvi aquilo ali, ou seja, eu levei as últimas consequências que o Francisco, o Bergoglio não era papa e tudo mais. E aí, no outro dia, cedo, de noite, depois, eu ia comprar uma passagem para voltar para Belo Horizonte, porque eu não queria ir para lá, nessa situação. Aí, no outro dia cedo, a gente ia rezar as laudes lá, antes de ir, eu falei assim, eu não vou não, para Camanducaia, eu vou... eu não tenho essa posição, e não quero seguir essa posição, e voltei para Belo Horizonte. E continuei com a fraternidade, entendeu? E quando que você foi para o Seminário São José? Ali, decidiu, assim, de ser sede vacantista? Aí eu voltei nessa volta, antes de eu ir, antes eu já falei com ele, após eu falar com esse irmão que eu estava na casa dele, o telefone toca e fala, o Frei Thiago quer falar com você. Ele começou a insistir comigo, enfim, não de forma educada, assim, tentando argumentar. Eu falei, não quero ir, e pronto. E de fato eu voltei, ele deixou no local para eu ir pegar o ônibus, eu peguei o ônibus e voltei. E aí voltei para Belo Horizonte e continuei, nessa época, fiel da fraternidade. Só que chegou um momento que eu falei assim, essa questão sempre voltava, né? E eu sempre eu tinha estudado sede vacantismo a partir do que os padres da fraternidade falavam sobre aquilo. Aí quando eu falei assim, eu preciso estudar aquilo sobre o aspecto do que os próprios sede vacantistas dizem. Foi quando eu descobri o canal, eu já tinha descoberto, só que não tive a coragem de assistir os vídeos do senhor Diogo, do Controvérsia Católica. E aí eu fui assistindo um após o outro, e até aqui que eu cheguei à conclusão que a única posição
católica no momento, a verdadeira posição católica atual é essa do tarifacantismo. E aí, o único seminário que tinha aqui no Brasil, Tava foi começando, estava Isso. começando, foi o do Monsenhor Rodrigo, né? Então, Padre Rodrigo da Silva. Quando eu entrei em contato com ele e fui fazer um período vocacional lá, fiquei por volta de 10 a 15 dias. Quando eu conheci o senhor lá, né? Com a sua esposa. E aí foi ao final desse processo, eu fui admitido no seminário, não como seminarista, mas como irmão, né? Irmão retomado. consultor. E Não, como que foi assim esse processo seu da ida para a França, assim, quando que você decidiu ir para o Carmelo, ser foi carmelita? como eu fiquei aí, eu fiquei no seminário São José como irmão, por volta de 2 meses e meio, 3 meses, não sei ao certo o tempo exato, mas foi quando, logo depois desse tempo, o Dom Rodrigo ele foi escolhido para ser sagrado bispo, por Monsenhor Dola, nos Estados Unidos, e ele teve que ir para os Estados Unidos, ele estava no México ainda, e ficou lá o padre Romero, do seminário. no seminário. E eu fui para lá, assim, como sede vacantista, já nem sabia os termos da administração, mas, digamos assim, totalista, né? De ser contra essa tese, nem sabia que existia, assim, essa tese, mas já não, na minha concepção, o que o senhor Diogo formou no controvérsia, assim, era com essa posição clara, assim. E esse padre Romero, ele era a favor da tese, e assim, quando o Monsenhor Rodrigo, então o padre Rodrigo, foi para os Estados Unidos, estava a caminho, estava no México, aí ele na ausência do padre Rodrigo, ele queria, ele um seminarista que tinha lá, que agora saiu, foi expulso também, né? E eu me opus a isso, essa tese, e aí foi quando ele começou a me caluniar para o Dom Rodrigo, que estava fora, longe, e aí acabou que eu tive que sair Naquela época ainda tinha uma amizade, né, do Sembo. Nessa época ainda tinha essa amizade. Os seminaristas do Monsenhor Dolan estavam lá no Sembor. O Sembor não tinha obrigado ainda a todo mundo estudar a tese, senão era reprovado, comprovado, não existia. Foi uma situação assim, eu acredito que essa situação que ocorreu lá comigo, lá no seminário, foi até importante também, para depois esse rompimento até oficial do Monsenhor Rodrigo, depois já como bispo, com a tese, assim, não que ele era, mas de poder ter uma parceria, né, entendeu? Ah, sim, depois que o Monsenhor Dolan, aí depois o Sembor fez aquilo, né, expulsou. Sim, e aí o senhor declaração oficial do Monsenhor Dolan também, né, contra a tese e tudo. Aí começou a surgir, e era um assunto que era só entre os cleros, né, só entre o clero, ficou vulgarizado, assim, e aí o Monsenhor Dolan teve que defender, argumentando contra a tese. E aí, a gente começou a ir contra a tese de verdade. Aí a tese realmente não é sede vacantista. Eu acabei por esse padre que tinha lá, que era a favor da tese, que depois hoje não está mais, não faz parte, porque o Dom Rodrigo na época não estava sabendo direito o que estava acontecendo ali no seminário, porque ele estava no México, e tinha que ficar isolado lá um tempo até chegar nos Estados Unidos, por causa do Covid, aquilo ali, e aí eu acabei tendo que sair do seminário, né? Eles não fizeram lá, aí eu fui sair. Aí você buscou ser frei com o Carmelo do... Você buscou a religião... aí logo depois que eu saí de lá, eu entrei em contato com assim, e aí, onde que eu vou agora? O que eu vou fazer? E aí, umas 2, 3 semanas depois, não sei ao certo quantos dias, quanto tempo, foi 3 semanas, um mês, não sei, eu entrei em contato com o Frei Thiago, por e-mail, pedindo, assim, falando da minha situação, pedindo perdão por alguma coisa, né, que possa ter acontecido quando fui para lá, não fui, né, na época, não tinha posição e tudo mais, e eu podia ainda ter alguma oportunidade na vida religiosa. Isso foi em outubro de 2021. E aí ele me respondeu que podia me encontrar estaria vindo para o Brasil e poderia me encontrar em Araxá, na casa dos pais dele. Aí você se encontrou com ele lá, falou com ele lá? Em janeiro de 2022. Entendi. Encontrei com ele lá, no dia de 6 de janeiro, no dia do Rei de Reis? Não, mas no dia eu tenho um nome correto. No dia 6 de janeiro de 2022.
E aí eu fiquei lá 3 dias, lá, 2 dias e meio, lá em Araxá. Uhum. E aí ele disse a princípio que eu ia, né, que eu ia ver como é que ia fazer a minha situação e tudo mais. E aí, alguns dias depois, ele fala para eu ficar lá no mosteiro de Camanducaia, né, como aspirante lá. Uhum. E aí, para que eu fui, fiquei lá 3 meses, lá, por volta de 3 meses, lá no mosteiro de Camanducaia, que ele tem lá. Aí eu fiquei lá como aspirante, lá 3 meses, lá no mosteiro de Camanducaia. Uhum. Aí de Camanducaia você foi para. Ele pediu, então, aí você foi aspirante 3 meses, né? O que que você. Como é que era essa vocação de Então, cheguei aspirante? lá, nesse mosteiro lá, de Camanducaia, e até é uma estrutura muito bonita, tá? Uhum. Lá, é, Sim. bonita, é um lugar isolado, assim, na zona rural, tem as celas assim, separadas, assim, uma capela bonita. Tem algum É, padre lá que ficava lá? não ficava nenhum padre lá, né? Não tinha Uhum. nenhum padre. Tinha um irmão lá que estava lá como, não sei se era superior, qual que era. Esse irmão, ele é, Dava aula tinha para chegado você? pouco, tinha chegado pouco tempo lá. Ele não Ah, era da, entendi. da ordem, ele era uma pessoa que veio. Eu não sei de onde que ele é exatamente, mas ele viveu algum tempo no Paraguai, Entendi. esse irmão lá, e ele estava. E esse irmão tinha uma tendência muito modernista. Né? E a gente teve não Conflito dava ali. certo. Entendi. Não dava Claro, certo de não forma tem alguma lá. como. Tradição com É, modernismo não existe. Impossível. Não, sim, sim. Ele, com as músicas, com as partes. Ele meio gostava de arrumar uns cantos, mundano, assim, assim. e não tinha nenhum outro frei lá, entendeu? Então não era Não tinha nenhum você outro não frei. tinha aula com ninguém, não Não, não tinha. tinha, não tinha nenhum outro frei lá vivendo. Vivia esse irmão, que não era da ordem lá. Uhum. Esse irmão estava querendo, na verdade, estava querendo ser ordenado sacerdote. Tinha muito tempo que ele tentou ser ordenado até no meio modernista, e Uhum. nem lá ele conseguiu ter essa ordenação lá falso dele. Mas aí Uhum. depois procurou, não sei qual era a relação que ele tinha, e ele queria, por último, aparece que ele está agora com esse pessoal Uhum. do padre, entre aspas, Charbel. Entendi. Saiu de lá, tá lá mais. Mas não tinha aula, o ofício era, eu rezava o ofício pago, era mais por conta própria também, não tinha. É, os Era um livros lugar, também, pediram para você ficar lá, mas não era um aspirante de nada, né? Então era só não tinha nada, não tinha, não tinha, é, não tinha aspirante para nada lá. Não tinha. impressionante. Hoje parece que tem, parece não, a última informação que eu tinha Uhum. foi um freio para lá, sabe? Da ordem primeira, que Sim. está tomando conta lá, é uma pessoa que eu conheci na França, né? Uhum. Que é uma pessoa muito boa, assim, tem boa intenção, entendeu? Não estou falando nada aqui contra a Sim. pessoa de ninguém, nem do Frei Tiago, nem de ninguém. Eu quero a maior honra da Igreja Católica para Sim. a glória da Trindade. Não é Uhum. contra a pessoa de ninguém. A relação é verdade. A gente E tem que hoje entrar numa hoje ordem está lá. Eu, religiosa, que é uma ordem é, religiosa carmelita. Vamos ver se isso é é, verdade, como é que é essa é, ordem. e vivia várias famílias lá, sabe, ao Entendi. redor desse mosteiro lá. Então tinha várias famílias lá vivendo lá. Então, assim, era Uma uma comunidade, então. situação. Uma comunidade, estava vivendo lá e eles me falaram para eu ficar lá por um tempo. Me dizia ser um aspirantado lá, né? Não Não, tinha, não tinha, não tem nada a ver com aspirantado, na verdade, né? não tem nada a ver. Vai ser um lugar que você fica aí, até ver o que vai ser, né? Mas O que assim, vamos quando fazer. que você foi para a França, assim, convidado para ir para a França? Depois de não Não, ter se aí eu fiquei aspirantado? nesses três, eu estava ficando nesses 3 meses lá, com alguns conflitos que eu tive com esse irmão lá, Entendi. é, Uhum. que ele tinha uma tendência modernista, e eu não quis combater aquilo, ele estava lá como um superior lá no ambiente, né? Uhum. E eu combatendo aquilo ali, então eu fui perseguido por ele lá. Até que eu fiquei sabendo da vinda que esse padre Carbel ia ficar lá no mosteiro, né? E que esse tal bispo lá de Exal, Uhum. Macaulay, que eu não sei como é que ele chama, bispo, é um falso bispo lá, e foi lá ordenar, um tal de ordenar, entre aspas, esse padre, entre aspas, Wagner, lá no Curitiba, e membros da Ordem Terceira participando. E esse Chabel ia ficar uns dias lá onde eu estava. Ah, então o Padre Charbel trabalha para o Frei Tiago, então, ali, no, eles são juntos, Não, assim. eu trabalhar, eu não sei Eles hoje como trabalham trabalho. juntos, assim, Eles mesmo grupo. estavam um aceitando o outro, né? Um indicando,
E aí que eu entrei em contato com o conferenciário e falei assim, ó, eu não vou participar de missa desse jeito, não. De Wagner, do Wagner, você tá Eu falando. nem pedi autorização, só, você pode... Uhum. eu não lembro exatamente a mensagem que eu mandei, mas eu falei assim,